Queremos cumprimentar a todos quanto passam a nos ouvir com a doce paz de Cristo Jesus. Aqui é o pastor Claudinei Gomes, tributando a Deus o nosso espírito de gratidão no privilégio que nos delega, nos faculta a nós outros de poder chegar a todos quanto passam a nos ouvir com mais uma maravilhosa manhã teológica, onde todo domingo de manhã, nós estamos aqui para navegar neste vasto oceano que é a santa, poderosa e inerrante palavra de Deus. Já tem quase 6 anos que a gente faz esse trabalho via rede social. Todavia, do ano passado, do mês de outubro para cá, nós materializamos esse horário do domingo de manhã titularizado como Manhã Teológica, né? Visto que o conteúdo ele é muito respeitado dentro do campo exegético, hermenêutico, né? E naquilo que Deus quer que seja aplicado conforme o Espírito nos orienta a ser feito, sem forçar absolutamente nada, já com uma gama de temas na área, por exemplo, de família, escatologia, né? Na área de batalha espiritual, vários temas em conexão com a área teológica, muitos outros temas diversos, temas que agora todos vocês podem ouvir, tá? Crescer através desses temas, onde você vai encontrar no YouTube. Então você vai lá no YouTube, tá? O nosso canal está muito recém-inaugurado, não tem todos os temas, mas você já vai observar lá uma gama de temas, ok? Você vai lá no YouTube, digita lá Manhã Teológica, pronto, já vai lá ver nossa carinha, tá lá, tá tudo certinho. Você vai lá, entra lá e se inscreva no canal, deixa lá o seu comentário, seja positivo ou negativo, isso não vai nos alterar absolutamente nada, tá bom, querido? Participe, será muito importante, tá bom? Muito bem, e nesse estudo de hoje, gente, vai ser quente o que eu tenho para falar aqui. Me empresta o seu coração em poucos minutos aí, tá bom? Porque vai ser quente. Eu quero ver você ser a mesma pessoa depois de escutar até o final o que eu tenho aqui para falar. Quero inicialmente deixar aqui uma pergunta. Você se conhece? Hein? Se conhece mesmo? Sabe quem é você? Ah, sabe? Eu vou provar que você não sabe. Você não sabe muito bem quem é você, tá? Hoje quero me subordinar a um tema sobre quem é o ser humano. Alguém lá fora diz que o homem é uma evolução disso, daquilo, acolá. Outro diz que o homem veio do macaco. Eu não vou estar trazendo esse estudo pautado na opinião do A, do B, do C, fulano, ciclano e beltrano. Não será que respaldado por caminhos via psicológico, filosófico, não, de uma mente banhada de uma intelectualidade, né? De uma beleza de grande esplendorosidade, nada disso, querido. Eu vou me apoiar no maior manual de comportamento humano do mundo para saber quem é um ser humano, ok? Para tanto, tomando em mãos aqui o exemplar da Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, quero pegar o capítulo 1, nós vamos laurear versículo 26 e o 27. Então, capítulo 1, verso 26, diz assim a Bíblia: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quero ainda pegar o capítulo 2, laurear versículo 7, que diz assim a Bíblia: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você está preparado? Vamos lá? Bom, inicialmente devo dizer a todos que quando Deus fez todas as coisas, queridos, Deus o fez em pelo menos 4 ordens. Primeiro, Deus fez reino mineral. Segundo, o reino vegetal. Terceiro, o reino animal. E o quarto, o homem. Pastor, o que é o reino mineral? No reino mineral, inclui-se a atmosfera, o firmamento, a terra, o mar, rochas, metais e etc. No reino vegetal, inclui-se seres vivos, micro ou macroscópicos, que fazem fotossíntese, tem celulose e clorofila. No reino animal, inclui-se
os seres vivos aquáticos ou terrestres, dotados de instintos, movimentação e sistema nervoso. Então observe, senhoras e senhores, que esses três reinos Deus o fez com o poder da sua palavra e dizer: haja, haja e haja. Então aqui Deus faz o quê? A natureza animada, inanimada, répteis, anfíbios, mamíferos, anfíbios, peixes, aves e etc., com o poder extraordinário do poder da palavra que saía da boca de Deus e aonde não tinha passava a existir. Então a quarta ordem da sua criação dá-se exatamente o quê? No homem, onde Deus não faz com o poder da sua palavra, mas Deus se utiliza de uma reunião do próprio Deus Elohim. Pastor, o que é Elohim? Elohim é uma palavra hebraica que se define o quê? Um único Deus subdividido em três pessoas, conforme a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7, ok? Então, quando você vai lendo, chega agora no versículo que nós utilizamos para a leitura que ora fizemos, para o texto que nós vamos decorrer aqui, que diz o quê? Façamos um homem. Então observe que gramaticamente a expressão pela qual estamos observando, ela está no campo do plural e não no singular, que dá exatamente o quê? A ideia em mais de uma pessoa. Concorda comigo? Senão a expressão seria como? Faço o homem e não façamos. Então observa, queridos amados amigos, irmãos, que o homem é o único feito pelas mãos de Deus. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 64, laureando o versículo 8, dizendo: mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu, nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Note que, biblicamente falando, o homem foi feito do pó da terra. E a Bíblia também diz que ao pó um dia voltará, conforme Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então, biblicamente falando, o ser humano é o quê? Ele é a coroa da criação de Deus. Todavia, vale observar de onde Deus o fez. Deus fez o homem do pó da terra. Concorda comigo? Então, às vezes eu fico até a pensar aqui do porquê de algumas pessoas chegar a dizer, de uma forma chateada, intrigado, irritado, né? Ah, porque alguém olhou para ele e disse: ei, só o pó seu, hein? Uai, eu chego a perguntar, ele disse mentira? Ele mentiu, hein? Você já observou aquela madame, né? Aquela donzela não me toque, não me rele, né? Que se sente a rainha, com vestido caríssimo, com aquele sapato de salto tão alto que quando Jesus arrebatar a igreja, essa chega no céu primeiro que a gente. Já observou? Aquelas pessoas tão egocêntricas, penduradas no pedestal do ego, do orgulho, arrogante, vaidosa, vaidoso, metido, enjoado, nojento, né? Que seja ele ou ela, que no dia que ele ou ela estiver suando, suor é água e sal, diga para essa pessoa dar uma esfregada, só um pouquinho, só um pouquinho a mão, esfrega só um pouquinho a mão em cima do suor, depois dá uma cheiradinha, para tu ver que agradável não será o cheiro, né? Daquele suor, além do mais, além da cor daquele suor, que literalmente é cor e cheiro de barro, porque o homem foi feito do barro, entendeu bem? Então, se o homem veio do barro, barro fala de fragilidade, ninguém tem motivo, absolutamente, de se vangloriar, pendurar no pedestal do ego, dar orgulho, absolutamente nada, em nada, né? Por quê? Simplesmente porque o ser humano, ele veio a esse mundo sem nada e vai sem nada, né? A não ser a prestação de conta que ele vai ter pela eternidade. Então aqui nós somos meros mordomos, querido. Cuidado daquilo que não é nosso, né? Bom, agora note que a coisa vai ficar interessante por aquilo que eu vou falar aqui, querido. A coisa vai apertar. Deus então desce no jardim, modela o barro com suas mãos poderosa, santa, sacrossanta e alabaredada, e assim que está pronto o boneco de barro, Deus vem e faz o quê? E faz assim, ó, e assopra em suas narinas o fôlego de vida, e o boneco deixa de ser um boneco de barro, passa a ser alma vivente. O homem passa a ter então duas naturezas. Eu disse duas naturezas. Primeira natureza,
barro, que fala da natureza de baixo. Segunda natureza é o fôlego de vida jogado dentro, que vem da natureza de cima. Então, quando você olha para os animais, você vai perceber que os animais, eles só têm a natureza de baixo, né? Por quê? Porque a vida deles se limita apenas aqui na terra. Quando você olha, por exemplo, para a arcada angelical, os anjos, você percebe que eles só têm a natureza do céu, por isso vivem lá. Todavia o homem não, querido, o homem vive aqui na terra, natureza de baixo. Todavia, na questão do arrebatamento da igreja na eternidade, nós viveremos para sempre com Cristo no céu, natureza de cima. Então o homem é o único que tem natureza de baixo e natureza de cima. Agora, vamos um pouco além, a coisa vai ficar quente. O boneco, gente, modelado pela mão de Deus, era simplesmente um boneco de barro, até o momento em que Deus assopra, e o homem, né, e aquele boneco então passa a ser alma vivente, né, passa a ter vida. Agora, presta atenção, você sabia que na medida que você puxa o oxigênio, e através da operacionalidade de seus pulmões, você solta o gás carbônico, isso dá um simbolismo diretamente do assopro de Deus, jogado naquele boneco de barro, cujo fôlego de vida continua correndo por todos os seres viventes, mostrando o mais elevado, alto, poderoso e miraculoso amor de Deus por cada um de nós, gente. E ainda tem gente tão medíocre que só sabe reclamar, bufar, murmurar e ser ingrato e não sabe agradecer pelo dom da vida. Um outro ponto muito interessante e crucial que eu quero trabalhar com vocês aqui é o seguinte: o boneco feito pela mão de Deus está sendo modelado. Vem comigo, está sendo modelado. E agora o boneco fica pronto. Mas não passava de um boneco de barro, ok? Na medida que Deus assopra sobre o boneco passa a ser a alma vivente. Essa alma vivente agora é um ser humano, cujo ser humano agora, eu vou mostrar quem é esse ser humano pela medicina legal. Então, pela medicina legal, ele agora não é apenas composto de barro. Quem é esse ser humano, pastor Claudinei Gomes? Pela medicina legal, esse ser humano passa a ser agora não boneco de barro, mas deixa de ser boneco de barro pela medicina legal para ser agora um ser humano que é composto de 206 ossos, 100 articulações, 1,80 m de pele, 650 músculos, 13 milhões de células nervosas, 40 litros de água, 20 quilos de carvão, 4 litros de amônia, 1,5 kg de cálcio, 800 gramas de fósforo, 100 gramas de enxofre, 80 gramas de salitre, 250 gramas de cloreto de sódio, 50 gramas de magnésio, 7,5 gramas de manganês, 1 grama de alumínio, 27 gramas de arsênio, chumbo, iodo, sério, brodo, que são o quê? Outros elementos químicos que está constituído em você, ser humano. Em cada olho seu aí agora, queridão, minha queridinha que está me ouvindo, em cada olho seu tem 100 milhões de nervos ópticos para você conseguir ver as cores que está diante de você. Você sabia disso? Em cada ouvido seu tem 24 mil fibras que vibram de um lado para o outro, fazendo você entender, captar aquilo que eu estou falando. Mais de 200 ossos e 500 músculos do seu corpo são literalmente articulados por 140 mil quilômetros de nervos para que você consiga andar, correr, falar, levantar o braço, etc. Seu coração, o que tem ele, pastor? Você sabia que ele bate mais de 36 milhões de vezes por ano, sem ninguém pôr na tomada, sem ninguém colocar na bateria? Quer mais? Você sabia que seu coração ele bombeia mais de 2 milhões e 400 mil litros de sangue por ano? Dá uma olhadinha para sua cabeça, esse espaço craniano, o que chamamos de faculdade mental, né? A caixa da racionalidade, esse espaço craniano. Seu cérebro, o que tem meu cérebro, pastor? Ai, Jesus, você sabia que seu cérebro ele tem 1 trilhão de células nervosas? Que isso, pastor? Assustou? Então segura pelo que eu vou falar ainda. Não existe nenhum movimento em
todo o seu território corporal, em todo o seu corpo, sem que antes se dê como início através de um processo mental. Você venha parar, pensar, e logo pensa, acontece através do que o corpo reage, obedecendo o que vem da mente. E aonde é que eu quero chegar? Esses sinais, eles trafegam ao longo dos nervos até o máximo de uma velocidade de 360 km por hora, ou seja, uma mensagem enviada da cabeça para o pé chega em uma velocidade de 1/50 de segundos. Sabe lá o que seria isso? Uma velocidade que você e eu não temos ideia do que significa, gente. Esse cérebro pesa 1,4 kg, a bem na verdade o cérebro do homem, né? Porque o cérebro de uma mulher é mais leve, chegando a pesar 1,250 kg. Entendeu? Ah, se eu tivesse como oportunidade para entrar por essa revelação aqui. Todavia, dentro do cérebro, existem 100 milhões de sensores de toque para que você sinta. Põe a mão aí no seu pulso. Põe a mão aí na sua esposa aí, no pescoço dela, no ombro. Ela não sentiu? Você não sentiu? Sente, não sente? Olha aqui. 100 milhões de sensores de toque para que você sinta. 75 milhões de sensores de pressão. 50 milhões de sensores de calor. Conforme a hora disse a todos vocês que o nosso corpo aí contendo 70% de água. Só que não é só isso não, gente. Ele também tem, segura aí, 96.500 quilômetros de veias e artérias. Não, você não entendeu, vou repetir. Tem aí dentro de você embaralhado de 96.500 quilômetros. Põe isso aqui em linha reta. Vai ver da onde está o ponto de partida, o ponto de chegada de veias e artérias toda de você, dentro de você. Ah, que mais? Tem 10 bilhões de vasos capilares. Somando o total, vê se vai cair a ficha, porque agora o número é assustador. Um total dentro de você, um total de 100 trilhões de células em todo o seu corpo. 100 trilhões de células em todo o seu corpo, tá? Agora, o que é isso aqui, gente? É o ser humano, da qual para a ciência, o ser humano é uma verdadeira o quê? Uma máquina poderosíssima, cheia de engrenagem, tá? E nanopartículas cujo trabalho simultâneo garante a base da funcionabilidade dos 5 sentidos, que são, quais são eles? Visão, audição, tato, olfato e paladar, que funciona tudo de forma simultânea, tá? Além da expressão dos nossos sentimentos, vontade e intelecto. É uma coisa fascinante, tudo isso aqui dentro da medicina legal. Agora calma aí, que eu vou inverter um pouquinho agora e vamos para um outro ponto. Quem é o ser humano para a química quantitativa? E agora? Segura aí. Para a química quantitativa, sabe quem é o ser humano? O ser humano ele é constituído de 72% de oxigênio, 14% de carbono, 5% de nitrogênio e 3% de outros elementos químicos. Então, se alguém perguntar, pastor, o senhor quer chegar onde? Você quer saber mesmo onde eu quero chegar? Tem certeza? Então vamos lá. Você sabia que com essa quantidade de elementos químicos, se nós fôssemos aí sintetizar aí um ser humano, quem sabe de aproximadamente 70 quilos, sabe o que daria para fazer com esse ser humano de 70 quilos? Você tem ideia? Eu vou te responder. Com sua gordura se faria 7 sabonetes. Com o potássio de um ser humano de aproximadamente 70 quilos, se bateria uma foto 3x4 normalmente. Com o fósforo se faria uma caixa de fósforo tranquilo. Com açúcar dá para se adoçar 3 xícaras de café. E com ferro se fabrica tranquilo 5 pregos. É impressionante isso. Só que é o seguinte, segura aí. Essa constituição material e imaterial, física e espiritual, é realmente exclusiva do ser humano, que foi criado pela mão de Deus, gente. Que tremendo isso. Deus fez o ser humano com uma natureza de imortalidade, sem contar a glória da inteligência e da capacidade mental que Deus dá, delega, faculta, dispensa, ortoga ao ser humano. Por exemplo, quem é mais forte? Um ser humano ou um cavalo? Mas quem domina quem? Você vai para a Índia, por exemplo, que de grande normalidade você vê um elefante, né? Lá. Quem é mais forte? Um elefante de 4, 5 toneladas ou um ser humano? Indiscutivelmente um elefante, mas quem domina quem lá na Índia?
Você entendeu, gente? Porque o homem, ele tem a glória da capacidade mental de desenvolver e fazer, criar coisas tremendas, né? Com o poder da inteligência. Agora, quando eu falo que Deus também dá a natureza da imortalidade, onde todo mundo vive com aquela sensação que nunca vai morrer um dia, você está aí tranquilo, com aquela certeza que né, você com essa natureza de imortalidade, eu estou vivendo com a certeza que eu nunca vou morrer. Todavia, o ser humano, sendo fruto de um milagre. Por que milagre? Porque entre 600 milhões de espermatozoides liberados pelo homem, tá? Na mulher, onde apenas um, quanto lá 2, ou com exceção 3, entra no óvulo, onde depois de 72 horas, acontecendo a fecundação, tá? Onde esse ser humano passa a desenvolver fisicamente, crescer, envelhecer e acaba, por sua vez, morrendo. Porém, vale ressaltar aqui que esse ser humano ele passa por 7 fases na vida, ali do ventre até a morte. Quais são elas? Primeira fase, então, é o feto, está dentro da barriguinha da mamãe, nas águas placenta, conectado pelo cordão umbilical, tá? Quando ele nasce, da barriga ele vem para o braço da mamãe e do bercinho, bebê, é a segunda fase. Cresce, vai para o chão, correr, brincar, que é a terceira fase, criança. Desenvolve um pouquinho mais, é a quarta fase, adolescente, né? Fase perigosa, né? Desenvolve um pouco mais agora, está na quinta fase, que é jovem, juventude, o mundo das emoções. Amadurece, vai para a sexta fase, que é adulto, e acaba, por sua vez, na consequência da vida, chegando na sétima fase, que é ancião. Então vale ressaltar aqui que quando Deus fez o primeiro homem, gente, que era quem? Adão. Deus o dotou, esse homem aqui, de alma, raciocínio, livre-arbítrio, para dominar sobre toda a criação, né? Aliás, quem era esse homem antes da queda? Simples, esse homem antes da queda, né? Ele era um homem sem pecado, então ele era santo, ele tinha poder, domínio, ele era harmonioso, ele era saudável, era eterno, ser moral, racional e perfeito, ok? Porém, no momento que peca, tá? Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, quer dizer, Adão. E pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Então, razão pela qual é facultado ao ser humano nascer, crescer, envelhecer e por sua vez morrer, ok? Então, presta atenção aqui. Como coroa da criação de Deus, vale uma ressalva que nós somos o único a ser chamado imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Eu precisava muito tempo para falar só sobre esse ponto aqui. Não vai dar para explanar tudo, claro que não. Todavia, isso significa dizer que desde questões genéticas, eu vou falar uma coisa aqui agora que vai ser forte. Segura aí, meu filho. Se tiver de pé, senta para não cair, o negócio vai ser quente aqui, tá? É para dar um glória bem gostoso aí, tá? Que isso significa dizer que desde questões genéticas e questões físicas, você sabia que nós temos um DNA de Deus ligado em nós? Você sabia? Não sabia? Hein? Então segura aí que eu vou falar algo que possivelmente você nunca ouviu falar antes. Presta atenção. Quando deu-se na reunião de Deus, cujo Deus era o Deus Elohim, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe o que significa isso aqui? Era Deus Pai dizendo eu faço, era Deus Filho dizendo eu faço, e era Deus Espírito Santo dizendo eu faço. Eu vou te provar isso, eu vou te provar o que eu estou dizendo. É um Deus, não é? Todavia subdividido em quantas pessoas? 3. Então segura o número 3, vou trabalhar com ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a numerologia da Santíssima Trindade, tá? E perceba, tá? Que são 3 pessoas. Agora olhe bem, para você ver e analisar a assinatura do Deus Elohim em você. Dá uma olhadinha aí, meu filho. Olha aí. Não achou a assinatura de Deus em você, não? Não achou o DNA, não? Ah, não? Então tá, vamos lá. É um Deus, não é? Quantas pessoas? 3. Então segura o número 3. Dá uma olhadinha para os seus dedos aí. Dá a mão. Primeira, segunda, terceira dobra. Quantas dobras? 3. Dá uma olhadinha para o seu braço. Quantas dobras, pastor? 3. Dá uma olhadinha para os dedos do pé. Quantas dobras? 3. Dá uma olhadinha para as suas pernas. Quantas dobras? 3. Dá uma olhadinha para o seu rosto. O que tem lá?
visão, olfato, paladar, que são 3. Na estrutura está o quê? Cabeça, tronco e perna, que são 3. No aspecto biológico, o que é que você tem? Você tem entrada, que é a boca, parada, que é o estômago, e saída, que é o reto, em seu organismo, que são 3. Como você é dotado de tricotomia, que é corpo, alma e espírito, que são 3. Segura aí. Na família, na primeira agência socializadora está o quê? Pai, mãe, filho, que são 3. Oh, louvado seja Deus. Pelas laterais está o quê? Tio, tia, sobrinho, que são 3. Ao passar do tempo está lá o vovô, vovó e neto, que são 3. Na vida está ontem, hoje e amanhã, que são 3. E no tempo está passado, presente e futuro, que são 3. Diante de cada um de nós está o quê? Céu, terra, inferno, que são o quê? 3. Na camada por cima de nossa cabeça é formada de quê? A camada atmosférica, estratosférica e ionosférica, que são 3. Na ciência encontramos o quê? O estado líquido, composto e gasoso, que são 3, meu filho. E se o inimigo ousar vir com 3 dizendo que ele veio para roubar, matar e destruir, Jesus se apresenta também com 3 dizendo: 3 por 3 aqui vai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bendito seja, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Sabe o que significa isso, meu filho? Você tem a marca e o DNA de Deus, Elohim, em você. Você pode louvar, adorar, glorificar, celebrar, admirar, gabar, bem dizer a Deus por isso. Tá gostoso, não tá? Mas eu vou finalizar. Vou finalizar aqui dizendo algo muito importante, que o ser humano, ele nasce 3 por 3, até gosto de falar, né? Com 3 vazios, 3. Vazio de pai, vazio de mãe, vazio de Deus. Todavia, o vazio de pai e de mãe, ele pode ser substituído, porque pai e mãe não é aquele que põe no mundo, não. Pai é aquele que cria, ampara, dá carinho, né? Então, o pai e mãe pode ser até preenchido por quem cria, né? Sendo os verdadeiros pais. Mas, todavia, o vazio de Deus, só Deus preenche, tá? Então, como ser humano que nós somos, nós herdamos 2 heranças de nossos pais. Que herança, pastor? Herança física e herança genética. O que é herança física? Com quem você parece? Com o papai ou com a mamãe? Dá uma olhadinha no rosto aí, tá? E o que é herança genética? A herança genética é sermos literalmente sabedores que nós somos a mistura de temperamentos que formou a nossa personalidade. Eu sei que, embora não exista apenas os 4 temperamentos, conforme eu estudo e ministro muito sobre eles, né? Mas os mais aceitos foram aqueles pelas quais levantados por Sócrates, que são o quê? Os sanguíneos, os coléricos, os melancólicos e os fleumáticos. Eu precisava muito tempo, uma hora eu vou trazer uma manhã teológica só falando desse temperamento aqui, tá? Todavia, vale uma ressalva que não há como mudar de temperamento. Se não há como mudar, não, mudar não, mas há como moldar-se em um temperamento. Então você pode ser melhor através da literatura, através de boas amizades, naquilo que edifica, você vai ser melhor, tá? Vale ressaltar também que, como tricotomia, quem nós somos? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, detalhe, bem rapidinho aqui para encerrar, para falar do corpo, gente, vale dizer que 3 por 3, também nós temos 3 idades. Você sabia disso? Qual idade? Idade cronológica. Que idade é essa, pastor? É a idade pela qual corresponde a data que você nasceu. A segunda idade é a idade biológica. Que idade é essa? Segura aí. É a idade que você aparenta ter. Cuida do corpo. Você tem que se gostar, se amar, senão você vai ter problema relacionado à complexa inferioridade, tá? E a terceira idade, essa aqui é boa. Você ter idade avançada, que é a idade chamada idade mental e emocional. Que idade é essa? É a idade da maturidade. Tá? Agora, se eu falei do corpo, e a alma, pastor? Como alma, gente? Essa alma representa a sede das emoções, onde, claro, vale lembrar que a nossa saúde emocional depende muito de como tratamos e somos tratados pelas pessoas que nós admiramos, respeitamos, né? Então, cuidado, cuide do emocional. Não ponha dentro de você aquilo que não edifica, porque aquilo que edifica faz você crescer. Todavia, aquilo que não edifica sobra, e o que sobra, rejeita, deleta fora. Todavia, como espírito, você tem aquilo que eu chamo de fome e sede de Deus. Todavia, parafraseando com isso, vale dizer que o ser humano, ele é, segundo o maior manual de comportamento humano do mundo, um ser biológico,
sociológico, psicológico, espiritual. Como ser biológico, a gente come, lancha, janta. Como ser sociológico, a gente tem a nossa primeira agência socializadora. Somos um ser social, habitando uma sociedade que temos carro, segurança, casa, sonhamos, etc. Como ser psicológico, nós temos emoções, sentimentos, alegria e tristeza. Faz parte. Todavia, como ser espiritual, nós temos uma alma que tem fome e sede de Deus. Onde esse ser humano, ele não é robô, máquina, controlado com controle remoto na mão de Deus. Quem nós somos? Nós somos dotados de sentimentos e fraquezas, querido. Tá? Onde, segundo os entendidos, a redundância das nossas fraquezas humanas leva-nos a projetarmos por dia, eu disse por dia, 9.000 pensamentos pecaminosos. Entendeu aí? Todavia, vale colocar aqui que são as questões circunstanciais que por ela a gente passa na vida, tá? Que nos leva ao processo de amadurecimento, para não ser o que a gente já foi, para não errar onde a gente já errou, tá? E para encerrar agora, eu me sinto nadando no mar, morrendo na beiradinha da praia, sem não ter que dizer quem somos nós como seres humanos agora para Deus. E eu vou falar 10 coisinhas rápidas aqui, em questão de 1 ou 2 minutos. 10 coisas que nós somos para Deus como ser humano. Primeira coisa, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Quem somos nós? Nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Isso significa dizer que você não é latão de lixo para guardar o que não presta dentro de você. Faça faxina, você é templo do Espírito Santo. Segunda coisa que nós somos como ser humano para Deus, está em Zacarias capítulo 2, versículo 8. Nós somos menina dos olhos de Deus. Toca no pé, toca na mão, na barriga, nas costas, toca na cabeça. Você toca, não toca? Agora toca na menina dos seus olhos, que eu quero ver. Isso significa dizer que quem mexer com você mexe com Deus, meu filho. A terceira coisa que nós somos para Deus como ser humano está em Romanos capítulo 8, versículo 16. Nós somos filho de Deus. Aleluia! Como filho de Deus, Deus é pai. E como pai você tem a liberdade para se abrir com Ele, falar com Ele, querido. Quarta coisa, como ser humano que nós somos para Deus, está em 1 Pedro, eleito por Deus. Nós somos sacerdócio real. Podemos ter entrada agora no Santo dos Santos para falar com Deus. Nós somos nação santa e povo adquirido. Bendito seja Deus. A quinta coisa, como ser humano que nós somos para Deus, está em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14. Sabe quem nós somos? Sal da terra. Sal, ele não deixa estragar a terra. Faça a diferença. Isso significa dizer que você tem que influenciar e não ser influenciado pelo mundo. Outra coisa, dentro do texto, nós somos também luz do mundo e não trevas, tá? Pelo menos o povo salvo. A sexta coisa como ser humano que nós somos para Deus está em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Bons soldados. Não soldado frouxo, mole, covarde, calça curta, frouxo, tímido. Não, bons soldados aliados para a guerra, para a peleja. Venha o que vier, não estamos sozinhos não. General do general está com a gente. Sétima coisa que nós somos como ser humano para Deus está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Sabe quem nós somos? Nós somos igreja. E como igreja nós somos um corpo. E o corpo não anda sem cabeça. Então cabeça é Ele. Cristo é o cabeça. Glória a Deus. A oitava coisa que nós como ser humano somos para Deus está no Evangelho de João capítulo 32, verso 27 ao 30. Sabe quem nós somos? Ai Jesus, que coisa linda. Nós somos a noiva de Cristo. Mexe com a mulher aqui, mexe com outra lá. Agora vai mexer com quem tem dono. Mexe com uma noiva de um camarada, para tu ver a encrenca que você arrumou. Significa dizer que o diabo vai levar uma pinóia, meu filho, porque ele está mexendo com a noiva que tem dono. A nona coisa que nós somos como ser humano para Deus está em Atos 11, verso 26. Nós somos cristão. E a palavra cristão significa e se define como discípulo e seguidor de Cristo. Discípulo se define como aquele que segue aprendendo e aprende seguindo. Significa dizer, nós estamos seguindo, não é a lei fajuta, imoral. Nós estamos seguindo, não é palpite de um político usado pelo diabo. Nós estamos seguindo e é a Cristo. É o que Cristo destinou, determinou para nós. E por fim, para encerrar, a 10ª coisa, sabe quem nós somos como ser humano para Deus? Ai Jesus, é para dar um glória gostosinha agora. Está em João capítulo 14, verso 1 ao 3. Nós somos futuros cidadãos do céu. Por isso que nós somos peregrinos em terras estranhas. Amém, querido? Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Pegue esse estudo, compartilhe só com todos aí. Abençoe muita gente. Tá bom, querido?
A porta da minha disponibilidade está aqui aberta para atender todos quanto carinhosamente queira falar comigo. Perdoe se eu não posso estar correspondendo a todos. É muita gente que manda mensagem para a gente. Todavia, na medida do possível, a gente vai correspondendo a todos. Nosso contato é 0 operadora 12 98126 1630. Que Deus abençoe você, enriqueça a sua semana e até domingo que vem com mais uma rica manhã teológica, querendo Deus.